Flamengo finaliza a preparação para o jogo contra o Botafogo. Diretoria fechada com Tite dá respaldo em momento decisivo. Treinador do Flamengo faz reunião com atletas antes do clássico. E John Textor é suspenso e multado pelo STJD. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu tava me preparando para gravar aqui para vocês, e aí liguei a televisão, gol no Vasco. Aí eu tava lá fazendo a minha pauta, gol no Vasco. Fui pro intervalo, bebi uma água, quando olhei, gol no Vasco. Aí vim gravar, quando olhei, gol no Vasco. 4-0 Criciúma e São Januário. A torcida do Vasco metendo o pé aos 20 minutos. O que está acontecendo, gente? O Criciúma acabou de subir a primeira divisão e já goleando o Vasco 4-0, igual o Mengão, né? O Flamengo goleou o Vasco 4-0 uns jogos atrás aí. Rapaz, crise em São Januário, será? O francês lá se deu bem, hein? Eu não tô falando do Paier, não, tô falando do Bolaise. Que loucura! O Campeonato Brasileiro, não tem jogo ganho, não tem jogo fácil. Bom, na manhã deste sábado, sob o comando de Tite, o Flamengo finalizou a preparação para o jogo importante de amanhã, tem clássico. Acorda cedo, hein? Bota o relógio para despertar. 11 horas da manhã tem Flamengo e Botafogo e Flamengo no Maraca, jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. As atividades tiveram início às 9h30 da manhã deste sábado lá no Ninho. E aí no treinamento o Tite teve a maioria dos atletas à disposição, com exceção do Everton Cebolinha, que está com uma recuperação boa, inclusive está sendo elogiado, né, pela recuperação. Ele teve uma lesão aí na panturrilha direita no jogo contra o São Paulo. Deve voltar a treinar nos próximos dias e ser relacionado para os próximos jogos, mas ele está fora do jogo de amanhã. E aí, antes do jogo contra o Botafogo, o Tite teve apenas 2 dias, né, entre a chegada da Bolívia. Aí o Tite trabalhou com os jogadores ontem, né? Até porque anteontem os atletas que participaram do jogo da Libertadores tiveram folga. Então o Tite só trabalhou sexta e hoje, sábado, com todo o grupo. Inclusive os jogadores que não foram à Bolívia estiveram treinando no Ninho e voltam ao time no clássico de amanhã. Depois dessa última atividade, o Tite fez uma reunião emergencial com os atletas em prol da vitória amanhã. Porque se vencer o Botafogo, fica tudo mais tranquilo. Porque o próximo jogo depois do Botafogo é quarta-feira. No Maracanã, o Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Amazonas. O primeiro jogo aqui decide a vaga lá no dia 22, né? Dia 1º de maio, feriado nacional. Primeiro jogo Flamengo e Amazonas, no Maracanã, e aí no dia 22 o jogo lá na Arena da Amazônia. E aí esse jogo contra o Botafogo é importante porque é um clássico, o Flamengo não vence há 2 jogos, o Tite passou tudo isso para os atletas. É entrar com raça, coração na ponta da chuteira, deixar a alma em campo. Raça, amor e paixão, comprometimento e ir com tudo para cima do Botafogo para conquistar a vitória, para conquistar os 3 pontos, o que dá aí uma tranquilidade. Inclusive, a diretoria do Flamengo segue respaldando o técnico e blindando diante das críticas, né, que começam aí a ficar mais fortes, pelo menos do lado da torcida. Claro que não é a maioria. Parte da torcida critique muito o trabalho do Tite e internamente entende-se que a hora é de apoiar. O planejamento no começo do ano tinha como principal objetivo ganhar o Campeonato Carioca e isso o Tite entregou a uma confiança muito grande no atual treinador do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim entende que Tite tem tomado as melhores decisões e não se mete na questão técnica, por mais que possa ter aí algumas opiniões diferentes
em determinadas escalações. Já o vice de futebol, Marcos Braz, tem aí uma grande relação com o Tite, conversa diariamente com o treinador. Não existe ruído e nem algo do tipo. Os jogadores também gostam do trabalho do dia a dia. Então, no entendimento da diretoria, a pressão por resultados melhores na Libertadores existe, mas de fora para dentro. Por enquanto, não existe a pressão de dentro para fora. Por isso que a diretoria entende que esse é o momento de apoiar o Tite, é o momento de apoiar as decisões. A missão que pode aí trazer mais calma ao trabalho seria vencer o clássico de amanhã contra o Botafogo, pontuar esses 3 pontos, né, no Campeonato Brasileiro, reassumir a liderança, né, que foi tomada aí pelo Red Bull Bragantino na última rodada. Flamengo que pode aí ficar na liderança nesse primeiro jogo, né? Porque joga antes do Red Bull Bragantino e se tiver um resultado negativo do Red Bull, o Flamengo pode aí ficar na liderança, porque hoje o Flamengo está na vice-liderança. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Olha, se vier me perguntar, eu não fico em cima do muro. Eu acho que esse é o momento de apoiar. Uma demissão do Tite hoje seria muito ruim para as pretensões do Flamengo na temporada. Porque a gente pega Botafogo amanhã, quarta-feira tem estreia na Copa do Brasil, depois um jogo fora de casa contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E aí o próximo jogo, já dia 7 de maio, é contra o Palestino no Chile. Esse jogo é uma final, hein, gente? É uma decisão. O Flamengo não pode nem sonhar em perder para o Palestino, porque senão o negócio fica esquisito. O Palestino passaria o Flamengo na tabela, chegaria a 6 pontos, o Flamengo continuaria com 4, e o Mengão seria obrigado a vencer os 2 jogos fora de casa, os 2 jogos em casa, melhor dizendo, no Maracanã, contra Milionários e Bolívar, e ainda torcer por um tropeço do Palestino, já que o Palestino ficaria a 2 pontos na frente do Flamengo. Então, hoje, o apoio tem que ser incondicional para a vitória amanhã. Vamos torcer para dar tudo certo, que o Flamengo faça um grande jogo. Pelo menos é isso que eu acho, é isso que eu penso nesse momento. Critico parte do trabalho do Tite, critico. E não obrigado a passar pano, a falar bem, a mascarar alguns problemas. Existem erros no trabalho, existem erros, inclusive, no planejamento. Mas é hora de apoiar, gente. É hora de apoiar, porque é um momento muito importante, é um momento decisivo na temporada para o Flamengo, já na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se perder para o Botafogo, a coisa vai ficando mais complicada, porque pode ganhar do Amazonas, mas aí pode ter um resultado negativo contra o Red Bull Bragantino, e aí uma carga muito negativa na viagem para o Chile. Não é isso que a gente quer. A gente é Flamengo, a gente vai apoiar o Flamengo e torcer para o Flamengo sair dessa situação. Já 2 jogos sem vitória contra Palmeiras e Bolívar, empatou um jogo na estreia da Libertadores quando não poderia empatar com um jogador a mais e na frente do placar contra o Milionários na Colômbia. Teve essa questão do planejamento aí de poupar 7 jogadores para o jogo contra o Bolívar, poupou contra o Palmeiras. Então, a situação de momento é essa. Bom, quem falou desse jogo de amanhã, do clássico, foi o zagueiro Léo Pereira. E ele relembrou, né, que no Campeonato Carioca teve Flamengo e Botafogo. Foi um jogo muito truncado, muito difícil, e o Flamengo saiu vitorioso graças ao gol de Léo Pereira no finalzinho. E ele disse isso aqui, ó: a gente teve esse confronto contra o Botafogo no Carioca. Deu pra gente sentir que é uma equipe bastante competitiva, que luta até o fim da partida. A gente teve algumas dificuldades, mas creio que agora em outro campeonato, o Campeonato Brasileiro, onde valem 3 pontos, com certeza um jogo importante para 2 equipes que almejam conquistar pontos e chegar na parte de cima da tabela. Disse o zagueiro antes de completar: a gente pretende entrar da mesma maneira, com o mesmo respeito, mas buscando a vitória, que creio que vai ser muito importante para as nossas pretensões no campeonato. Pude ajudar a equipe no jogo, a gente vai precisar de todo mundo, vamos contar com a galera que está vindo da Bolívia. Quando ele fala isso é porque ele não foi à Bolívia, ele ficou no Rio de Janeiro treinando junto com os outros 6 jogadores que não foram nesse jogo da Libertadores. E aí ele termina dizendo: a gente vai se ajudar e sair com esses 3 pontos que serão importantes pra gente. Tomara, Léo, tomara, faça um grande jogo amanhã ao lado do Fabrício Bruno, todos que estiverem em campo, né? Vamos honrar o manto, vamos entrar com raça, muita determinação, muita calma, né?
e vamos ter muita objetividade, fazer um grande jogo e conquistar a vitória, que é o principal do Campeonato Brasileiro. A vitória é o mais importante, são os 3 pontos, principalmente quando o Flamengo for o mandante, que é o caso do clássico de amanhã, porque no segundo turno o jogo será lá no Tapetinho. Então vamos vencer amanhã, vamos fazer o nosso dever de casa, vamos fazer a nossa parte. E amanhã, bem cedinho, eu chego com um vídeo aqui, contando e trazendo para você todos os detalhes, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir, desfalques do Flamengo, desfalques do Botafogo. E, para a gente terminar, falar que o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, foi suspenso por 45 dias e multado em R$100 mil pelo STJD por conta de ofensas proferidas na derrota para o Palmeiras no ano passado. E aí, por já ter cumprido uma parte no ano passado, o norte-americano terá de fato 17 dias de punição. Ou seja, ele não pode chegar perto do Maracanã no jogo de amanhã. Textor foi denunciado 3 vezes no artigo 243, ofensa à honra, e uma na 258B, invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida. Com isso, ele é enquadrado no artigo 184, quando o agente pratica 2 ou mais infrações, acumulam-se as penas. Foram 30 dias no 243F, com multa de R$100 mil, e mais 15 dias no 258. 2 das denúncias no 243F foram agrupadas. O relator do processo, Maurício Neves Fonseca, votou por suspensão de 105 dias e multa de R$75 mil, sendo 90 dias e a multa financeira pelas ofensas, e foi aí acompanhado pelo auditor Paulo Fios. Então, Textor tá fora aí do jogo de amanhã, ele que gosta de ir, né, nos jogos, enfim, 45 dias, já cumpriu uma parte, então 17 dias longe dos jogos do Botafogo, mais 100 mil do bolso. R$100 mil pro Textor não é nada, né? É como se fosse R$5 pra gente, R$10 pra gente. Bom, eu volto com muitas novidades do nosso Mengão, que entra em campo amanhã contra o Botafogo nesse clássico. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, hein? Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço pra você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!